protegidos para anunciar, transformados para vencer. Sobre esse tema queremos meditar com base nos textos que nós lemos hoje, e desejo que a graça, misericórdia e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que juntamente com Deus Pai e Deus Espírito Santo reina pelos séculos sem fim. Amém. Queridos irmãos em Cristo Jesus, lembremos-nos do que o apóstolo Paulo nos lembra e levemos a sério esta admoestação. Ele nos diz em Romanos 6, versículo 12 a 14: portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele o use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Romanos 6, versículo 12 a 14, nos dão essas palavras de admoestação e a certeza de que a graça de Deus permanece sobre nós por causa de Cristo Jesus. É bem verdade que todos nós vivemos dias em que a insegurança está por toda a parte. As pessoas procuram proteção em inúmeras coisas: dinheiro, bens materiais, influência, tecnologia, planos de saúde, seguros, medicamentos, governos e também em si mesmos. Não basta uma enfermidade, uma crise financeira, mas basta uma enfermidade, uma crise financeira, uma tragédia familiar, alguém que você gosta perder a vida, para que muitas bases sejam estremecidas e alguns até ousam dizer: Deus não é justo, Deus deveria ter feito isso, se eu fosse ou tivesse tomado essa decisão, faria daquele jeito, essa pessoa era tão boa, por que ela teve que morrer? Muitos começam com esse tipo de ladainha e perdem a razão exatamente por falarem em besteira. Também, além das tragédias, uma notícia inesperada faz que percebamos o quão frágeis nós somos. O ser humano deseja segurança, bem verdade, mas frequentemente procura nos lugares errados essa segurança. A prova do que digo é que eu e você constantemente nos deparamos em apegarmos em coisas erradas. É preciso parar de buscar ajuda em coisas ocas. A palavra de Deus, este domingo, por meio dos textos do Salmo 91, que nós ouvimos há pouco, do texto de Jeremias, capítulo 20, versículo 7 a 13, do texto de Romanos, capítulo 6, versículo 12 a 23, do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 5, e depois 21 a 33, nos ensina onde está a verdadeira segurança: não em nós mesmos, mas em Deus. Os textos de hoje nos mostram que Deus protege os seus filhos, ouve os seus clamores, fortalece sua fé nas provações, livra-nos do poder dos maus e, acima de tudo, salva-nos mediante a fé em Cristo Jesus. Por isso, aqueles que recebem essa salvação não podem permanecer calados. Devem anunciar a mensagem do Evangelho e viver diariamente em arrependimento e fé. Isso não é uma opção qualquer, mas uma necessidade. Uma vez transformados, eu não posso me esconder para praticar ou continuar praticando os meus pecados rotineiros. Como já disse em vários momentos, todos nós, infelizmente, temos os nossos pecados prediletos e ainda nos tentamos defender, cauterizando a nossa consciência, dizendo: mas esse pecado aqui não é tão grave,
pecado do meu irmão da igreja é bem diferente, veja o que ele faz, veja o que seu filho faz e assim por diante. E esquecemos que nós estamos no mesmo barco. Jesus nos lembra algo que escandaliza o nosso coração e nos assusta, quando ele, por exemplo, vai dizer: aquele que chama o seu irmão de tolo está à mercê de perecer no fogo eterno. Percebam que a profundidade da maldade que nós carregamos, e as nossas palavras e as nossas ações são muito maiores do que nós as consideramos. Todos nós precisamos viver diariamente em arrependimento e fé, não tem outra opção. Quero destacar alguns pontos, e o primeiro deles: precisamos entender que Deus é a nossa segurança em meio aos perigos. Vejamos o Salmo 91 que nós lemos há pouco. Ainda conversávamos na introdução, antes da leitura, que este salmo é muito conhecido, aberto nas casas para pegar poeira, mas muito pouco compreendido, pois as pessoas o têm como um amuleto. Fazem da expressão Salmo 91 uma expressão vazia e se iludem uma falsa fé de que ali há proteção com aquela Bíblia aberta no seu lar. Esquecem de ler, entender e buscar e viver em conformidade com aquilo que está sendo dito, por exemplo, no Salmo 91. O Salmo 91, sem dúvida, se você ler, é um dos textos mais consoladores das Escrituras, especialmente a nossa caminhada de fé. O salmista declara, ouçam bem: a pessoa que procura a segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e protetor. Tu és meu Deus, eu confio em Ti. E por que a pessoa que busca a segurança do Deus Altíssimo pode fazer esse tipo de declaração? Pois sabe, confiando no Senhor, que Ele nunca desampara, nunca deixa um filho seu sem respostas. Observe que o texto não promete uma vida sem dificuldades. É importante nós reconhecermos isso. O Senhor não diz que seus filhos jamais enfrentarão perigos ou até mesmo a morte, mas promete que estará com eles. O próprio Salmo afirma dizendo: quando você me chamar, eu responderei e estarei com você nas horas de aflição. Salmo 91, versículo 15. Essa promessa atravessa toda a Bíblia, que nos mostra que Deus sempre está com os seus. Vejamos, você lembra da história de José preso no Egito injustamente? Deus estava com ele na prisão. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões para ser devorado porque os seus inimigos o acusaram injustamente, Deus estava com ele, fechando a boca dos leões. Mas quando os seus inimigos lá foram jogados, foram estraçalhados. Algo do tipo: siga aquilo que eu estou dizendo, então você estará bem. Agora, se você vai fazer algo que não está de acordo com o que eu digo, então eu não te conheço, se vire sozinho. E é exatamente isso que acontece quando o ser humano acha que pode resolver as suas questões espirituais longe de Deus, longe da sua palavra, ou buscar conhecimento de Deus em livros de autoajuda. Mas eu me torno uma pessoa muito inteligente, muito concentrada, medito. Tudo isso é vazio, é palha que, jogada ao fogo, evapora em segundos, pois não tem consistência. Assim é aqueles que buscam proteção longe de Deus. Vejamos, o apóstolo Paulo, em seus perigos, naufrágios, lá estava Deus cuidando dele. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você achou que iria sucumbir? Na infância, os quases da vida, né? Quase sofri um acidente, quase me aconteceu tal coisa. Lá estava Deus nos amparando e protegendo. Muitas vezes é preciso que nós entendamos, ou melhor, sempre é preciso que nós entendamos que Deus continua presente na sua igreja. Ele está hoje aqui. Já vi gente de outras denominações, especialmente pentecostais, dizer: mas os luteranos têm uma palavra fraca, eles não têm emoções, não choram,
não faz um grampedo dentro da igreja. E nada disso adianta chorar e se lamentar, pois, como diz o dito popular, lágrimas de crocodilo não resolvem. Mas o que resolve é a palavra sólida, a palavra essa anunciada, a qual nós temos sempre a oportunidade de ouvir. E rogue a Deus para que essas portas estejam abertas, a fim de que as portas do inferno não prevaleçam contra você, pois se você está em Cristo, todas as outras coisas serão possíveis. Muitas vezes pensamos que a proteção divina significa ausência de sofrimento. Quem de nós, quando alguém da família, alguém querido, alguém da igreja está passando por alguma enfermidade, algum sofrimento, nós não pensemos como muitas vezes aqueles amigos de Jó, que dizem: Jó, tu deve ter feito tal ou tal coisa, talvez você cometeu algum pecado que está tentando esconder, mas confesse esse pecado a Deus, e aí Deus vai te dar honra novamente. Gente, esse tipo de pensamento não cabe a nós. Quando vier esse tipo de pensamento ao seu coração, achando que alguém que ser temente a Deus não pode sofrer, diga com todas as forças: Senhor, livrai-me de tamanho pecado. Pois assim se nós não fizermos, acabamos pecando contra Deus, fazendo um julgamento que não é da nossa alçada. Ser cristão não significa ausência de sofrimento, mas significa a certeza de que em meio ao sofrimento nós temos a ajuda que nós precisamos, temos Cristo. Esse pensamento de acharmos que não podemos sofrer, ele está errado, mas a proteção de Deus é maior do que isso. Ela significa que nada pode nos separar do amor de Cristo, nem doença, nem perseguição, nem pobreza, nem mesmo a morte. A maior segurança do cristão não é física, é espiritual, porque em Cristo pertencemos a Deus. Como nos lembra o apóstolo Paulo em Romanos 8, 33 a 39, quando ele nos diz: quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas: por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Segundo ponto que eu quero convidar você a refletir comigo: como é bom nós sabermos que Deus ouve nossas queixas e nos fortalece nas provações. Vejamos, quem acompanhou, quem está me ouvindo e quiser ainda acompanhar o texto de Jeremias, capítulo 20, versículos 7 a 13, o profeta Jeremias traz as suas queixas. O profeta Jeremias conheceu profundamente o sofrimento, pregou por 40 anos e ninguém deu a sua atenção, ninguém deu atenção à sua mensagem. Às vezes, percebo isso, muitos irmãos gostam de ter a certeza que a igreja está aberta, mas não querem botar os pés na igreja porque tem outros compromissos. Deus queira que tenha a chance de se arrepender, pois depois de morrer, se não quiserem estar em vida na comunhão com Deus, o que vão fazer, ou por que vão desejar estar em comunhão com Deus na eternidade? Se não conheceram Deus vivo em vida, como é que eu querer estar na eternidade com Deus? Não tem como. Você acha que isso é possível? Não é possível. Do mesmo modo, um aluno que tem prova durante a semana, e ele sabe que tem essa prova, e não se prepara, chegou no dia da prova, ele vai saber o conteúdo? Adianta ele dizer:
eu quero fazer a prova, eu vou tirar nota boa. Claro que não vai. Afinal de contas, ele não esteve em comunhão com aquele conteúdo, e então não está preparado para viver essa nova fase. Assim é o cristão que não quer saber de Deus, ou melhor, não dá nem para chamar de cristão. Triste, mas é uma realidade. Vejamos, ele como profeta pregou destruição, violência, mas o povo queria o quê? A teologia da glória, uma teologia diabólica que ainda hoje permanece no coração das pessoas, em que as pessoas querem a todo custo bênçãos, bênçãos, a tal da vitória, a tal da vitória. Como diria o Joãozinho, que pediu para que o pastor orasse por uma namorada: Senhor, dê a vitória para o Joãozinho. Não, pastor, mas ela é muito feia. Que assim nós pudéssemos dizer quando as pessoas nos veem com essas ladainhas novamente. É diabólica a teologia da prosperidade, é uma teologia que engana, que tira as pessoas do caminho verdadeiro, e muitos dos nossos irmãos só vêm na igreja quando precisam de oração, porque não tem trabalho, porque estão em dificuldades na família, quer só as bênçãos, mas o arregaçar as mangas e trabalhar pelo reino de Deus, não o fazem. Você que me ouve também não o faz. Então muda de vida que ainda dá tempo. Meus irmãos, a pregação séria, ela não seleciona textos para agradar as pessoas, mas ela fala aquilo que a palavra permite. É preciso que nós tenhamos cuidado, para que nós também não caiamos nessa ilusão de que devemos apenas buscar as bênçãos, nunca viver como servos. Deveríamos exatamente dizer: Senhor, aqui estou, usai a mim como tu queres. É preciso entender que a vida cristã não é assim. A vida cristã tem os seus sofrimentos, tem suas alegrias, é bem verdade, mas a certeza de uma grande verdade, que é: Deus nos ama incondicionalmente. Por isso que prega a verdade normalmente é rejeitado, porque as pessoas querem ouvir afagos ao coração, querem ouvir conversas ácidas ao coração, conversas macias, conversas que enganam, mas não querem ouvir aquilo que nos acusa e realmente nos transforma. Quem vai numa academia, por exemplo, adianta o professor dizer: bom, agora você vai apenas sentar na frente de um aparelho, do equipamento ali, e você vai fazer a sua atividade física. Não vai resolver. Você precisa fazer uso, exercitar o seu corpo. Assim tem a ver com a fé. Jeremias foi rejeitado, ridicularizado, perseguido, ameaçado. Muitas vezes nós, lendo o texto de Jeremias no seu livro, vamos perceber Jeremias sendo ameaçado, as pessoas querendo matá-lo. Ou como no texto que está citado para o culto de hoje, as pessoas desejando que ele caísse numa armadilha. Isso é atitude de alguém que diz temer a Deus? Claro que não. Sua fidelidade à palavra de Deus trouxe muitos problemas na vida dele, e também para todo o povo, porque o povo não ouviu a sua mensagem e acabou se lascando. Por isso ele exclama: ó Senhor Deus, tu me persuadiste e eu me deixei persuadir. Tu és mais forte do que eu e venceste. Jeremias 20, versículo 7. Jeremias abre seu coração diante de Deus, ele apresenta suas dores, suas angústias, seu medo, suas frustrações. Isso nos ensina algo muito importante. Eis um fato importante que nós não devemos esquecer: Deus não exige que seus filhos escondam suas aflições. Podemos levar tudo a Ele, todas as nossas queixas. Só cuide para não ser como aquelas pessoas que só sabem murmurar e não reconhecer as bênçãos. Deus quer ouvir as nossas lágrimas, nossos medos, nossas dúvidas. Quer que nós entreguemos as nossas dívidas aos seus pés e recebamos dele então o perdão. Deus quer ouvir as nossas preocupações. Nosso Senhor ouve os clamores dos seus filhos. Ao mesmo tempo, Deus utiliza as provações para fortalecer nossa fé. Veja, o ouro é purificado pelo fogo, é
Da mesma forma, a fé é fortalecida nas dificuldades. Muitas vezes não entendemos por que Deus permite determinadas situações, mas depois percebemos que justamente nesses momentos aprendemos a confiar mais nele. Quando tudo está bem, confiamos facilmente em nossas próprias forças. Quando as forças acabam, aprendemos a depender da graça divina. Assim Deus nos conduz à maturidade espiritual. Tanto é que Paulo, no seu sofrimento, por exemplo, quando disse: Senhor, tirai o espinho da minha carne, o que ele recebeu de resposta? A minha graça é tudo o que você precisa. O meu poder, estando contigo, é o que basta. O resto, deixa que eu resolvo por você. Apenas confie. O terceiro ponto pelo qual eu quero convidar você a refletir comigo é: Deus livra os seus do poder dos maus. Jeremias também testemunha, ele diz: mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Jeremias 20, versículo 11. Que bela imagem! A imagem de alguém que está à sua frente, te protegendo com escudo, com armas de guerra, dizendo: vem atrás de mim e eu vou vencer todos os seus medos, as suas batalhas, isso eu resolvo. E Deus faz isso por nós. Mas o que isso precisa para que isso aconteça? Confiança naquele que está à sua frente, confiança que aquele que está te protegendo realmente vai te proteger. E Deus faz isso. Pode confiar, você nunca vai se decepcionar. Que bela imagem! O Senhor não abandona seus filhos diante dos inimigos. Isso não significa que o cristão nunca irá sofrer. Jesus jamais prometeu que os cristãos não iriam sofrer. Pelo contrário, no Evangelho de hoje, conforme o texto de Mateus, capítulo 10, versículo 5, depois 21 a 33, ele alerta seus discípulos dizendo: o irmão entregará o seu próprio irmão para ser morto, e o pai entregará o filho, os filhos ficarão contra os pais e os matarão. E ainda acrescenta no versículo 22: todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Aonde é que você vê na Bíblia alguma promessa de que você não terá sofrimento? Aonde? Pelo contrário, os bons mensageiros, os profetas do Antigo Testamento, o próprio Senhor Jesus, os apóstolos, todos lembraram a nós e nos lembram que o sofrimento faz parte da vida cristã, mas a vitória em Cristo, essa é verdadeira. Ele dará a cada um o seu tempo. E amém comigo. Não é como aquele menino que entendeu tudo errado, porque ele tinha um outro foco na sua vida. Essas palavras são duras, mas são verdadeiras. A fé cristã sempre encontrou oposição e sempre encontrará. E um grande inimigo que luta contra nós, sabe quem é? Somos nós mesmos. O maior inimigo humano da nossa vida de fé sou eu mesmo. Não é o meu irmão, não é o meu vizinho, não é aquele que diz: eu vou te matar. Se me matar, tudo bem, mas o maior inimigo na minha caminhada de fé sou eu mesmo. Não bote a culpa nos outros, assuma quem você é, um pecador desvairado que não quer seguir a Cristo. Ah, pastor, mas o senhor está falando para mim, o senhor descobriu o que da minha vida essa semana? Eu não descobri nada. Se a palavra te acusa, receba a palavra e deixa ela trabalhar no teu coração. Isso nos basta. Mutamos contra a ação de Deus. Mutamos contra a ação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em nosso coração. Por isso é preciso diariamente confessar o nosso batismo, para que nos lembremos que fomos resgatados para Cristo e termos por meio dele a vida eterna. Os apóstolos enfrentaram perseguições, os mártires deram sua vida pelo Evangelho. Muitos cristãos ainda hoje sofrem por causa da sua fé. Quem acompanha um pouquinho das notícias, especialmente nas redes sociais, deve observar que há um ano e pouco existe uma perseguição gigantesca. Todo mundo sempre teve, mas por exemplo na Nigéria, pessoas enterradas vivas por causa da fé em Cristo. Mas mesmo assim a igreja não para, não se cansa.
Na China comunista, pessoas são perseguidas, igrejas são fechadas, pessoas são presas por causa da fé, porque as pessoas da ideologia comunista não entendem que a salvação em Cristo Jesus liberta. E mesmo assim, já se acredita que tem o dobro do que tem de filiados ao Partido Comunista. Ou seja, mesmo em meio às perseguições, aos medos, às angústias, quem conhece o Evangelho diz: eu prefiro morrer, perder a vida neste mundo, do que negar ao meu Salvador que me liberta. Muitos cristãos sofrem, sabemos disso. Contudo, Jesus conclui: mas quem ficar firme até o fim será salvo. Mateus 10, versículo 22. Os maus podem ferir o corpo, mas não podem arrancar a salvação daqueles que pertencem a Cristo. Por isso Jesus diz, no versículo 28 do capítulo 10 de Mateus: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O mesmo texto, mesma mensagem de Isaías 41, versículo 10. Quem quiser acompanhar o texto, vou ler. Lá diz assim: não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Por isso Jesus nos convida a confiar nele. A segurança definitiva do cristão está em Deus, mesmo que tudo pareça perdido. Cristo continua reinando. Isso é maravilhoso sabermos. Por isso, o quarto ponto que eu quero conversar com os irmãos é: a palavra de Deus nos ajuda a vencer o pecado. Mas existe um inimigo ainda mais perigoso do que qualquer perseguidor: o pecado. Ele está dentro de nós, ele habita em todas as partes, desde a parte mais extrema do corpo até a outra. Lá está o pecado agindo em nós. Por natureza somos pecadores, nós já sabemos disso. Nascemos afastados de Deus, merecemos a condenação. Por isso Paulo escreve: portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês. Romanos 6, versículo 12. E tem mais coisa interessante nesse texto, que você lendo Romanos 6, versículo 12 até o 23. O pecado deseja nos governar, deseja controlar nossos pensamentos, palavras, ações, deseja nos afastar da fé, deseja nos conduzir à morte eterna. Por isso Paulo afirma: pois o salário do pecado é a morte. E agora? Na época que eu trabalhava numa escola, nunca me esqueço, um rapaz do segundo ano do ensino médio chegou e disse assim: pastor, eu preciso conversar contigo. E eu disse: o que foi? Pastor, eu peguei a Bíblia e eu li esse texto, e eu não tenho dúvida que eu não quero ficar devendo, eu vou cometer suicídio. Não, por quê? Porque na Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então eu vou pagar isso uma vez, eu estou livre do pecado. Quando ele entendeu o que significava e a sequência do texto, ele disse: olha, pastor, ainda bem que o senhor me orientou, porque eu ia cometer o suicídio. Aqui está a mais severa pregação da lei, o anúncio daquilo que nós merecemos: a morte eterna. O pecado não é um simples erro, não é uma pequena falha, como algumas religiões dizem por aí, do tipo: bom, agora que você foi batizado na nossa denominação, agora você não peca mais, você tem alguns deslizes. Eu já ouvi muito disso, infelizmente. Preciso que nós tenhamos o cuidado de reconhecer que o pecado produz morte espiritual, separação eterna de Deus. Mas Deus não nos deixa sem esperança. O mesmo versículo na sequência nos garante: mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6, 23. A segunda parte do versículo nos garante isso. Se a primeira parte nos faz sentir o fogo do inferno queimando o nosso corpo, a segunda parte nos faz nos sentir literalmente sentados aos pés de Jesus, junto com todos os salvos, louvando ao Eterno. Aqui resplandece o Evangelho. Cristo carregou nossos pecados, Cristo sofreu nossa condenação, Cristo morreu em nosso lugar, Cristo ressuscitou para a nossa justificação.
Ou seja, aquele que diz: Senhor, tu és o meu Salvador, este é aceito por Deus, porque Jesus resolveu a nossa situação. A salvação não é conquistada por nossas obras, eu preciso entender e nunca esquecer disso. Não é merecida, não é comprada, ela é recebida pela fé, pura graça, puro presente divino. E essa fé é criada e fortalecida pela palavra de Deus. Por isso é tão importante ouvir a pregação do Evangelho, ler as Escrituras, participar do culto, receber os sacramentos, como nós vamos receber daqui a pouco o sacramento da Santa Ceia. E é por esses meios que o Espírito Santo combate o pecado em nós. Sem a palavra, nós já sabemos, o velho Adão cresce. O Espírito Santo não age sem a palavra. Ele foi condicionado a agir por meio da palavra que nós ouvimos. Com a palavra, o Espírito Santo fortalece um novo homem gerado por causa de Cristo. E é por isso que, no quinto ponto, gostaria de trazer uma pequena ilustração que eu acho que nos ajuda a entender tudo que nós já falamos até aqui. Particularmente, eu tenho adotado esta postura de trazer uma ilustração para nos facilitar o entendimento. Conta-se que certa vez uma criança atravessava uma ponte suspensa com seu pai durante uma tempestade. Aqui em Macapá, hoje, essa noite, choveu muito, pelo menos aqui na cidade, muito mesmo. Os ventos eram fortes, segundo o relato da ilustração. A ponte balançava, a iminência da uma queda real. A criança ficou assustada. O pai disse: filho, segure minha mão. O menino tentou, mas seus dedinhos começaram a escorregar nas mãos do pai. Então o pai disse: não, melhor eu segurar em sua mão. Pegou o seu filho pela mão e tinha a firmeza na palma da mão adequada para sustentar a criança. Segurou firmemente a mão do filho. Então atravessaram a ponte em segurança. Depois alguém perguntou ao menino: você não teve medo? Pois ele ria da situação, achava engraçado que eles tinham passado tudo aquilo e tinham se salvado. Aí ele respondeu: tive medo sim, mas meu pai estava segurando a minha mão. Queridos irmãos, essa é a diferença. Nossa segurança não está na nossa força, e não na força com que nós seguramos ou dizemos confiar, mas está na segurança da promessa de Deus que diz: eu te sustento, eu te seguro pela minha forte mão. E Ele nos segura por meio de Cristo, por meio de Sua palavra, por meio dos meios da graça, a palavra e os sacramentos. E o sexto ponto que eu quero destacar junto com os irmãos é: sendo o Evangelho tão precioso, eis um fato: a mensagem não pode deixar de ser anunciada. Ou seja, muito legal tudo isso que nós ouvimos até agora, mas se eu saísse daqui agora e disse: bom, eu ouvi e nunca mais falar ou pensar a respeito, não vai trazer efeito nenhum. Então eu preciso entender que tudo isso que eu ouvi até agora, eu preciso sair semeando por onde eu estiver. O Evangelho de hoje começa com Jesus enviando seus discípulos. Eles não deveriam guardar a mensagem para si mesmos, deveriam anunciá-la. E vocês lembram o princípio da mensagem? É quando Jesus então diz que os trabalhadores são poucos, a seara é grande, e ele vê aquelas multidões desesperadas como ovelhas sem pastor. Da mesma forma conosco, a fé nunca foi destinada a permanecer escondida em nós. O cristão não é apenas um receptor do Evangelho, é também testemunha do Evangelho na família, começando na nossa casa. Pois como alguém vai crer na minha casa se eu não vivo a fé? Se eu arrumo desculpa para tudo que é situação para fugir da presença de Deus? Isso é importante eu entender. Afinal de contas, eu tenho que falar para os meus, devo me preocupar com os da minha casa. Na família, então, e depois no trabalho,
sendo honesto em tudo, fazendo aquilo que devo fazer, não porque alguém quer, não porque eu tenho o rabo preso com algum político ou candidato a político, como aqui nós temos uma ênfase muito grande em todo o nosso estado. Que terrível essa desgraça de nós sermos prisioneiros de políticos que roubam a nossa alma e você vende ela por muito pouco. Cuida, não venda a sua alma para ninguém. Jesus já pagou por você. Devo ter cuidado na minha vizinhança, na escola, com meus colegas, quando alguém tiver um assunto indecente, fugir dessas coisas. As minhas conversas diárias dentro da minha casa, onde eu estiver, no comércio, onde for, em sua maneira de viver, devo ter cuidado de aplicar em quem eu ouço no culto. Todas as minhas palavras, devo medi-las. É melhor ser tardio no falar do que depois dizer, mas não é bem isso que eu queria dizer. Pois se alguém disser, mas tu fala essas coisas, não diz que vai na igreja, como é que combina isso? É assim que teu pastor te ensina? E aí talvez você caia na tentação de dizer, eu acho que é isso. E aí vai tornar o teu pastor um mentiroso, porque você foi inconsequente. O mundo precisa ouvir que existe perdão para pecadores, que existe esperança para os aflitos, que existe salvação em Cristo, que existe vida eterna para aqueles que creem. Segundo a compreensão luterana das Escrituras, Deus age por meio da palavra, e a Bíblia responde a si mesma. Quando a palavra é anunciada, o Espírito Santo atua. Quando a palavra é ouvida, a fé é criada e fortalecida. Por isso a missão da igreja jamais pode parar. Nós temos um lema maravilhoso dentro da igreja luterana: Cristo para todos. Mas ele não pode ficar apenas numa faixa, num cartaz ou no nome de uma congregação. Ele realmente precisa ser vivido e anunciado. Cada cristão é chamado a participar dessa missão, não necessariamente ocupando o ministério pastoral público na função de um pastor, mas testemunhando Cristo em seu viver diário. E o sétimo e último ponto que eu quero tratar com vocês, que convido a todos para que nós possamos fazer um fechamento, onde nós lembramos que os textos nos deixam uma mensagem clara e poderosa: Deus é a nossa segurança. Deus protege seus filhos, ouve suas orações. Deus é a nossa segurança em meio às nossas fraquezas. Ele nos fortalece nas provações, livra os seus filhos do poder dos maus. Deus os conduz através das dificuldades e os salva mediante a fé em Jesus Cristo. Por isso, não permitamos que o pecado nos domine. Permaneçamos firmes na palavra. Vivamos em arrependimento diário. Confiemos na graça de Cristo. Anunciemos essa mensagem a todos. Pois aquele que morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, continua dizendo: quem ficar firme até o fim será salvo. Mateus 10, 22. E esta afirmação novamente é repetida em Apocalipse 2, versículo 10. E vou fazer uma leitura da revista atualizada que diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O Espírito Santo nos concede essa fé verdadeira, para que permaneçamos firmes até o dia em que veremos nosso Salvador face a face e receberemos o presente gratuito da vida eterna, prometido por Deus a todos os seus. Assim nós queremos concluir e pedir que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos dê entendimento para vivermos esta nova vida que a sua palavra nos garante e promete. Amém.